Bom dia. Bom dia, Maria Paula. Me ouve? Seu microfone está desligado. Bom dia. Estou acompanhando daqui um pouquinho, mas a gente chega lá. Bom dia. Você sabe que essa sessão ela vai ser híbrida, né? A gente vai ter gente presencial aqui e remoto. Sim. Tranquilo. Então, tá bom. Estou tentando me entender aqui com esse equipamento. Tá certo. Aí deve estar na sala. Ah, não. Acho que está tudo certo. Olá, Lili. Bom dia. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? O verde de máscara é assim mesmo. Voltamos com as máscaras, né? Eu estou sempre, nem trouxe mais. Não sei, né? Consegui passagem da escola das crianças. Vários professores. Como que tá aí, Paulo? Está bem. A estudante vai apresentar aqui presencial, a Ana Carolina vai apresentar aqui também, está faltando só a outra que vai apresentar também. Eu estava abrindo aqui no e-mail que fala de sonhos. Tempo, você que vai continuar tempo, é isso? Mas, na verdade, como a gente tem só 3 artigos, a gente vai ter mais tempo do que os 8 minutos que eles dão normalmente para a gente discutir, porque 8 minutos, ele fala assim, 8 minutos para cada artigo, e depois a gente 2 minutos no final para fechar a 1h30, mas a gente só tem 3, então a gente tem mais tempo. Precisar levar 10 minutos para cada um, por exemplo. Mas aí você decide, Lili, também, se a gente vai fazer cada apresentação a discussão, ou se você prefere estar presente às 3 e depois discute todos juntos. Você toma uma decisão. Tá bom. Você vai apresentar? Não, ele vai assistir. Ah, você vai assistir. Enquanto tem um, aí tá faltando um apresentador, né? Está faltando um.
Você tem alguma preferência, já que você é plateia? Se a gente faz o artigo, discute, faz o artigo, discute, ou discute tudo no final? É interessante discutir logo depois. Né? Essa seria a minha preferência também. Porque às Sou eu vezes... também. Mas você é a plateia, super importante. É porque às Já chego mais vezes tarde. a pessoa vai para outro, né? Quer ir para outro artigo, ou tem alguém que vem de outra sala para ver o último artigo, por exemplo. Ok, Ana, já vi tua mensagem aqui. E aí eu acho também a gente assiste, depois a gente faz uma discussão mais geral, né? Tem 2 artigos que são mais próximos, mas um que é outro tema. É um tema mais distante. Então, Mas para saber quais são o quê? os artigos. Você entra lá em agenda ou na programação, tem a seção, aí aparecem os artigos. Ô, Paula, quem que vai passar vídeo? Quem que pode apresentar? Ou é O só- Dante pode, quem está presencial pode. Mas não pode passar o vídeo. Não sei. 8 minutos, é o mesmo tempo do vídeo. Você sabe, professor, você dá a palavra e sai Não, falando. mas eu sou A Paula vai ficar lá, ó. Faltam Ontem 2 me deram 10 minutos. minutos para eu apresentar. Eu nem sabia que era para apresentar, acho que ia passar o vídeo. Né? Aí fui lá. Apresentou? É, Ah, não sabia também. ainda bem que estava tudo já na ponta. Eu fiz exatamente em 10. Mas era em breakout rooms, né? Ou não? É. Ah. Tinha eu e mais uma pessoa apresentando e uma professora da Mister do Rio de Janeiro. Inclusive, contabilidade, mas já ficou louca para pegar o artigo. Ah, qual será que é? Ah, vai. Ela falou que é B3, quando chegar sei lá, ela falou que está tentando, vai conseguir pular por lá, ele vai ver. O Fast Track, que é a ideia de artigo, eu vi ontem lá na premiação, é só os premiados ou eu tenho outra chance? Não, eles conectados, assim, temos que eles enviam para a premiação. Assim, eles podem, eventualmente, parece, ter algum fast track que não é premiação. Mas, em geral, a premiação já é que você foi indicado para o fast track. As coisas também juntas, sabe? Eu perguntei aqui na chegada que ontem a premiação estava falando do fast track das revistas 2, 3, 4 e 5. Né? Tá. Eu não encontrei no site, não está no site não, mas As eu acho que vai estar. indicações, né? Acho que vai estar ainda a divulgação. É porque eles ainda fazem vai o estar. evento, senão perde a... Porque só saiu ontem o S1, né? Vamos dizer, as revistas foram 4. Ah, Mas tem tá. 70 Então revistas. ainda vai, é verdade. Tem muito mais revista do que vai ter a premiação. Você Aí tem cada uma razão. comprou 5 revistas, né? Geralmente. Né? Eu já comprar até 5. Você já apresentou o seu? Eu vou apresentar agora 1 da tarde. Ah, sobre o que é? É sobre vieses cognitivos em análise de cenários. Que legal! É dentro do risco operacional, São né? oito Tem um e risco meia. operacional. Só que tem uma Dante, pessoa. você Legal, põe adoro. os seus slides lá? Já está. Tá bom. Qual que era a ordem? Então, a gente pode seguir a ordem aqui, que eles recomendam, né? Sim. Que a gente começa, só que essa primeira Não veio. Já vai é a ser. que ainda não entrou na sala. Então, a gente pode começar pelo Dante, que é o segundo, e a Ana Carolina, que está ali, ela é a terceira, e aí se essa... Tá ligada? Essa câmera não tá ligada. Ela está sim, Ela segue está a aqui, gente. ó. Mas eu não vi ela assim. Bom Você- dia, você- pessoal, para quem ainda não falei. Bom dia, Ana Carolina. Você está ouvindo a gente? Estou perfeitamente. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Estamos. Eu testei com o Dante a câmera, ela estava Olha lá, ela está Vindo. seguindo você.
Eu acho que ela segue o movimento, então, Lívia, você pode falar aqui. Não, eu vou deixar só no caderninho, depois eu posso sentar aqui. Perfeito. E agora eu não preciso ter na sua apresentação. Então, nós vamos fazer o seguinte, Ana Carolina, não sei se você chegou a ouvir, como o primeiro artigo, a pessoa não está aqui ainda, a gente vai começar pela do Dante, que é o segundo. O Dante está aqui presencial, e ele prefere fazer a apresentação dele aqui, em vez de passar o vídeo. Depois a gente passa para a tua. Como você está online, a gente passa o teu vídeo, e depois, se a terceira pessoa chegar, aí a gente passa o dela. Tá bom? Tá ótimo. Perfeito. Muito bem. Então, podemos dar início. Podemos dar início, e eu vou deixar aqui o link. Às vezes fica só os apresentadores, né? Alex. Alex, prazer, Alex. Eu conheço vocês de novo. Estudei aqui há muito tempo. Pode pôr na administração? Depois eu fui para a administração do mestrado. Que escola que você é? A última foi GV. Oi, bem-vinda. Tudo bem, bom dia. Só tirando Pode. Dobrou a plateia. É isso. Dobramos Obrigada a pela presença. Eu vou apresentar. Vou Você que vai apresentar. Então, Dante, ela que vai apresentar. então, Então, Não, já está na tela. Começa, depois ela apresenta dela. não, eu acho melhor seguir com a ordem de fala. Não tem problema se a gente apresentar 5 minutos. Porque, às vezes, as pessoas, enfim, vêm buscar, né, a sequência. Vai procurar o vídeo, né? Você não começa, não? A ordem é Keisa. Então, o teu é esse da influência da liderança imediata? Não, é o segundo. Então, o teu é o primeiro mesmo, Dante. Então já primeiro. É o Liderança e Modelos Relacionais. Então, bom. Não, mas, gente, só tem 3. Se der a liderança e modelos relacionais. É o Dante, depois ela e depois a Ana Carolina. Dante, eu vou controlar teu tempo, eu tenho 8 minutos, eu tenho a plaquinha de 3 e 1 minuto aqui, tá bom? Vai lá. Pode começar. Deixa eu só ligar meu dispositivo aqui de pronome, para você poder. Eu sinalizo aqui. Nossa, que emoção. Vou tirar uma foto. Bom dia aos presenciais e a quem está me assistindo à distância. Eu sou o Dante, escrevi esse trabalho com super apoio aí da Liliana e do professor Joel Dutra, Liliana que está aqui presente, inclusive. E quero apresentar, então, o tema de qual que é a influência da liderança imediata no grau de comprometimento dos millennials. Por que eu quero apresentar esse tema? A questão de turnover, vocês podem ter ouvido já na mídia da Great Resignation, aquele tema que está sendo muito falado nos Estados Unidos, né? As pessoas pedindo demissão. Se você olhar no gráfico do equivalente ao CAGED americano, você vai ver que desde 2016 esses pedidos de demissão voluntária vêm crescendo. O lockdown cai um pouco, depois volta na época da pandemia com toda a força e aumentando. Então, não é um fenômeno novo, mas ele tem se potencializado. Isso nos Estados Unidos. E como é que você acha que é no Brasil? O que vocês acham? Não tenho visto esse movimento, Dante. Esse é o gráfico do Brasil. A mesma coisa. Né? Mesma tendência de crescimento, talvez até a inclinação seja um pouco mais acelerada. Então, esse é o contexto do que a gente está apresentando aqui. Fiz essa pesquisa antes da pandemia, mas os dados que a gente encontra já vêm
de encontro a essa questão cada vez mais premente. Então, se a gente consegue ajudar o líder a encontrar formas de liderar que as pessoas fiquem realmente em comprometimento com a organização, isso tem a ver com uma boa prática. Estudei a geração Y brasileira. A pesquisa foi feita com as pessoas nascidas a partir de 1986. Jovens, mas que já até alguns estão ocupando cargos de liderança. Mas para essa pesquisa eu fiz especificamente eles no papel de liderados, reportando como é que eles veem como é que eles percebem a liderança deles. O objetivo, então, é identificar essas práticas de liderança, esses comportamentos que o líder pode fazer e que aumentam o grau de comprometimento dos liderados. Então, vamos lá. Para isso, foram utilizadas 3 abordagens teóricas. A abordagem teórica da liderança transformacional, uma das mais utilizadas em pesquisa acadêmica, ricamente utilizada por base Avónia. O comprometimento organizacional foi feito a partir do recorte proposto por Bastos, que é extremamente importante, comprometimento organizacional afetivo, ou seja, não estou olhando se o líder está comprometido, se a pessoa está comprometida com o líder em si, está vinculada ao líder em si, se ele está vinculada à organização. Em geração Y, a gente utilizou o recorte proposto pelo Rodrigo Silva, que estudou na dissertação, na tese de mestrado dele, o recorte brasileiro. Fiz uma pesquisa do tipo survey quantitativa, consegui 732 respostas válidas desses profissionais da geração Y, todos trabalhando há pelo menos 6 meses e com pelo menos 1 ano de experiência no trabalho. O Brasil todo, mas claro que a ênfase acaba sendo Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, onde tem mais respondentes corresponde à pegada de onde tem mais densidade demográfica. Utilizei as equações estruturais para fazer a pesquisa e as hipóteses apresentadas foram as seguintes. Primeiro, a atuação da liderança imediata tem a ver com comprometimento, tem correlação. E a segunda hipótese, se a pessoa se diz comprometida, isso gera, ou isso tem impacto em esforço, desempenho, satisfação e desejo de permanência? Então, essas foram as hipóteses de pesquisa. Já apresentando a primeira, nem vou gastar muito tempo aqui, porque se confirmou que uma pessoa que se revela comprometida com a organização é a mesma que tem um esforço extra, tem um desempenho além da média dos outros desempenhos, se mostra satisfeita e não quer sair, ela deseja permanecer na organização. Então, os comprometidos também são os mesmos que mostram essas características. Nenhuma novidade, mas é bom porque a gente constata isso matematicamente, sem nenhum viés. O mais interessante está aqui. Como é que a liderança imediata se correlaciona com o comprometimento? Primeiro fato, liderança laissez-faire, eu não consegui, eu esperava encontrar uma correlação negativa com o comprometimento. O líder laissez-faire, que deixa a pessoa que é uma liderança mais delegativa, não encontrei correlação. Possivelmente porque quem está utilizando esse estilo está utilizando certo. Uma equipe motivada, uma equipe competente. E os que estão usando errado, então, na média estatística, não houve correlação nem positiva nem negativa. Liderança transacional, aquela liderança pendurar a cenoura. Se você fizer isso, obtém aquilo. Esse tipo de liderança transacional obtém resultado. Mas não encontrei correlação com comprometimento tão forte como com a liderança transformacional, que é essa que usa 4 estilos de liderança. Vamos ver cada um deles. Liderança transformacional apresenta a maior influência sobre o comprometimento da geração Y do que a transacional. Essa aqui eu já falei, não vou gastar tempo, confirmei que a transacional gera menos comprometimento que a transformacional. Influência idealizada. Aqui já é um pedaço da liderança transformacional. O líder que exerce influência idealizada, encontrei uma forte correlação com o comprometimento organizacional. Aí você pergunta, tá bom, o que o líder tem que fazer para isso?
Aqui são alguns comportamentos. Líder que realça a importância de propósito, que a gente fala tanto hoje em dia, né, da questão do propósito, questão de considerar consequência ética das decisões, e além dos interesses, tomar decisões boas para a organização, não só para si, e conversar sobre os seus valores e crenças. Já motivação inspiradora para comprometimento, aquele líder carismático, esperava encontrar uma correlação negativa, entretanto, não apareceu correlação estatística. Pode ser que o líder que tenha esses comportamentos, alguns se sentem comprometidos com a organização e outros não. Não veio correlação estatística. Já estimulação intelectual, essa sim, teve alta correlação com comprometimento. Portanto, o líder que estimula as pessoas a inovar, e examina os porquês, o líder que tem esses comportamentos de estimular as pessoas a inovarem, isso gerou correlação com o comprometimento organizacional. E não encontrei correlação entre o líder que trata cada indivíduo na sua particularidade com a organização. Aqui, provavelmente, o líder que trata cada um na sua particularidade gera comprometimento, gera vínculo com ele, e não com a organização. Enfim, o tempo é muito curto. Eu só quero concluir dizendo que nós cumprimos os objetivos do trabalho e eu acredito que essa contribuição possa ajudar as lideranças a fazerem o melhor papel. Em que pese que correlação não é causação. Então, a gente só tem que fazer esse disclaimer e eu desculpa ter passado 30 segundos do meu tempo. Muito obrigado. Muito bem, gente, obrigada. Agora, você marca. Sim, estou marcando aqui. Vamos ver. Eu acho que aqui, em termos de discussão, quer colocar lá de novo no trabalho, talvez naquele no seu modelo, né? Esse aqui? Isso. Não, aquele que tem o H2. Isso. Então, eu queria a gente pensar assim, uma reflexão, né? Essa parte você apresentou um pouco rápido, e talvez a gente voltar um pouco nessa questão e pensar o que seriam implicações, né, desses resultados, né, para a prática, né, ou mesmo para a teoria. Então, talvez a gente pensar um pouco essa questão da liderança transformacional, né? Então, ali, talvez você pudesse explicar um pouco mais, né? O que deu positivo, o que deu negativo, e pensar, assim, especificamente, você levantou esse conjunto de ações, né? Mas como é que a gente pensa nessas implicações? E aí, sempre olhando, lembrando da coleta de dados, que é a perspectiva, né, dos liderados. Isso. Né? Como é que eles percebem um líder imediato? Isso. Então, eu acho que também daria assim, para a gente pensar, a partir daí, aonde que a gente pode seguir com essa reflexão, para compor em termos de outras pesquisas, né? Acho que esse seria o meu comentário, não sei se você Claro. quer. Aqui, influência idealizada e motivação inspiradora, era esperado que tivesse que as pessoas da geração, segundo a literatura, se vinculassem mais ao líder do que à organização. O líder que tivesse esses dois tipos de estilo. E não foi comprovado pelos dados de pesquisa. Os dados de pesquisa mostraram que um deles tem correlação e outro não. Por exemplo, a influência idealizada, esses tipos de postura não geraram comprometimento com o líder. Pode ser que tenha com o líder, que eu não medi, mas geraram comprometimento ou correlacionaram com o comprometimento com a organização. Então, por exemplo, se o líder quiser aumentar a chance das pessoas se sentirem mais comprometidas, ficarem na organização, ele pode exercer alguns desses comportamentos. Esses comportamentos aqui foram os que as pessoas disseram. Eu percebo que o meu líder faz isso. Realça um senso de propósito na minha área. Ele fala sobre
ele se preocupa com as consequências das decisões e vai além dos interesses dele, e conversa sobre os valores e crenças. Ele não é um líder apenas de dar tarefa para as pessoas fazerem assim, ele fala, olha, gente, eu acredito nisso, eu não vou fazer isso por essa razão. Ele se coloca como um gestor que tem uma régua de valores para tomar as decisões, não apenas alguém que quer ter comprometimento, ter resultados. E demonstra um senso de poder e confiança no sentido de conseguir criar um ambiente onde as pessoas se sentem que o líder confia nelas, não apenas um líder que está lá só tarefando. E a motivação, esse aqui não foi encontrado uma correlação com o comprometimento. Então, esses fatores aqui, a gente fala muito na questão de, talvez alguns cursos de liderança falem sobre falar com entusiasmo, para você apresentar uma visão instigante do futuro, falar assim, você vai conseguir atingir as suas metas. Esses tipos de comportamento podem até gerar resultado, podem até gerar um vínculo com o líder, mas não necessariamente a organização vai se beneficiar, falta uma consequência disso. Por exemplo, um líder que exerce esses comportamentos, ele sai da organização, vai para uma outra e as pessoas vão junto com ele. Traz as pessoas e fica um vínculo com a organização. Então, deixa eu ver se eu entendi, né? Tem uma parte que é o comprometimento com o líder e com a organização. Porque ele está avaliando da organização, avaliando né? com a organização. Isso. E aí o que, enfim, sobre como é que a gente conecta, né, com essa questão de possíveis, porque aí a geração, a partir das gerações, você pensou que algumas questões levariam para o comprometimento com o líder. Então, como líder, eu penso que é um campo para estudos futuros a partir desse trabalho, certo. Porque não foi meu objeto de pesquisa. Perfeito. A minha hipótese, com outro trabalho, é que esse líder que tem esses comportamentos provavelmente vai sair e leva as pessoas, porque a pesquisa não mostra que não tem uma forte correlação, ou não apresentou correlação entre esses comportamentos e a pessoa dizer estou comprometido com a organização. Com a organização, exato. Porque aqui o que se esperaria é que o comprometimento, teoricamente, né, fosse com o líder. Fosse com o líder. E aí, provavelmente, daria negativa. Mas você sabe, Dante, eu estava lendo, quando eu li, esse foi o que mais me chamou a atenção, a questão da motivação inspiradora, né? Eu até anotei aqui, lá no artigo você fala, né? A liderança inspiradora, ela está relacionada com a comunicação para a equipe sobre o futuro organizacional atraente, uma maneira inspiradora, encorajadora, uma linguagem que fala por meio de emoção. Então, para mim, isso criaria um vínculo com a organização. Isso foi uma o que grande mais surpresa. me chamou a atenção foi o caso desse, esse específico. Os outros até que meio que no senso comum a gente entende, né? Mas esse da liderança inspiradora foi o resultado que mais me chamou a atenção. Porque eu acredito, se ele está falando de propósito, ele está falando do futuro da organização, de vamos motivar a equipe para chegar nesse futuro, criaria um vínculo com a organização, no meu ponto de vista. Né? Então, uma hipótese é que tem um vínculo com o líder. Uma segunda hipótese, que também tem algum respaldo em literatura, é essas pessoas aqui olham com uma certa desconfiança a postura do líder. Será que esse líder aqui ele está falando isso só para a gente entregar mais resultado, mas, na verdade, ele está preocupado só com os donos dele, só com... Isso é geração Y. Geração Y. Geração Y, porque tem literatura que fala que a geração Y é mais desconfiada em relação à liderança. Faz sentido a gente falar, então, que essa história do propósito, de você querer motivar as pessoas pelo propósito. Propósito faz. Porque aí entra na idealizada. E aí tem a correlação. Então, aí você consegue confirmar. Isso é ele sutil. não está lá no inspiracional, ele está aqui no idealizado. Tá. Aqui você dá uma impressão de que é uma percepção de um líder que tem um ego mais sob controle, vamos dizer assim, né? Que ele está falando de um propósito maior, não dele, está falando aqui de questões éticas, ou seja, ele não toma decisões
sem prestar atenção na ética, ele sai dos interesses próprios e vai para o interesse que é melhor para nós aqui como área, enquanto que esse líder aqui, ele já fala assim, vamos lá que a gente vai conseguir fazer resultado, eu sei que você vai conseguir fazer entrega, e se a gente fizer isso, nós vamos dobrar o tamanho da empresa. Ah, mas você está pensando só nisso? Como você falou na estimulação intelectual, né? Tem, você viu, né, essa correlação, né, com o comprometimento. Né? Isso é um dos fatores mais interessantes. Você coletou maior exemplo, sim, nesses pesquisados? Como é que é uma postura do líder que faz essa estimulação intelectual? É um nome complexo, a estimulação intelectual. Na prática, é assim. Será que tem um jeito melhor de fazer isso que você está fazendo? Vamos pesquisar? Será que não tem uma startup que já faz esse processo e a gente está aqui apanhando? Legal, gostei da maneira como você fez. Como é que a gente pode fazer melhor ainda? Então, é um líder que tira a pessoa da zona de conforto, desafia, no sentido de ajudá-la a crescer. E a minha hipótese, como é uma pesquisa quantitativa, eu não entrei no quadro, mas a minha hipótese é que aqui a pessoa fala, poxa, eu estou sendo desenvolvido. Estou crescendo porque esse líder está me estimulando a sair do convencional. Talvez sinta assim, talvez no liderado sinta as suas habilidades valorizadas, né? Mais valorizadas, desafiadas. Mas ele tem capacidade de procurar uma outra solução, ou de procurar um outro cara. Que também envolve, né, top-down. Você falou, né, de valorizar o papel do indivíduo nessa busca. Né? E foi um dos maiores pesos que apareceu, esse fator. Agora, esse é um exemplo teórico, né? Então, não coletou dados, né? Não coletei dados quadros. O exemplo, né? Agora, os comportamentos... A teoria, que são os itens do questionário. Então, são esses comportamentos aqui que eles falam. Eu percebi que o meu líder faz essas coisas. Gostei, quero trabalhar aqui. E essa preocupação com o desenvolvimento, ela está muito conectada, né, com a geração. O que eles buscam em termos de carreira. O desenvolvimento pode virar uma consequência, né? Na verdade, ele vai ou não fazer um curso, ler um livro, alguma coisa, para chegar num objetivo, né? Pesquisar alguma solução. Pode nem estar num livro, pode nem estar num vídeo, quer dizer, ele vai procurar, né? Então, é mais do que o desenvolvimento, talvez, né? Esse desafio, essa estimulação intelectual, mais do que o desenvolvimento. A gente pode continuar com essa discussão depois? Vamos passar para dar... Não, a gente vai ter 20 minutos depois ainda para discutir. O assunto é muito bom, né? Conecta com algumas questões, né? Posso tirar? Pode. Obrigada. Obrigada, viu, Dante? Muito bom, parabéns. Então, você vai preferir que faça o vídeo ou você também vai querer apresentar aqui? Como é que você... Tá bom. Aqui. Vai nos mudar? Essa dúvida disso, né? Pode usar aqui, né? Pode. Então, vamos lá. Apresentação da case. Eu te aviso quando estiver faltando 3 minutos. Tá bem. Bom dia, eu sou a Keisa. Eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Administração da Unifor, Universidade de Fortaleza. O trabalho foi desenvolvido pela Cristiane Galvoviano, e por mim, a Cristiane, ela foi aluna do mestrado acadêmico em administração, e eu confesso que ela me desafiou, porque eu sou da área de gestão socioambiental, né? Minhas pesquisas são mais dessa área, e ela queria estudar liderança. Ela estudou
a partir de um modelo que vem mais da sociologia de modelos relacionais, né? Então, o título do trabalho é Liderança e Modelos Relacionais, uma análise de líderes e liderados de diferentes gerações. Então, para contextualizar, né, o entendimento da liderança como um processo de trocas sociais, e essas trocas e interações sociais, né, eles são modelados por Fiske na teoria dos modelos relacionais, em que se usam 4 modelos relacionais para interações, que vou explicar mais adiante. E, além dessa perspectiva das relações, né, conectando com a liderança relacional e as interações que acontecem entre líderes e liderados, há uma questão de diferença entre gerações, né? E aí, no caso, tanto pessoas que têm líderes mais jovens, como líderes mais sêniores, e se essas trocas e interações sociais poderiam mudar nessa configuração. E, a partir dessa questão, propôs-se estudar a questão de pesquisa de como os modelos relacionais se manifestam nas diferentes gerações de líderes no relacionamento com os seus liderados. O objetivo da pesquisa é analisar como os modelos relacionais estão associados aos comportamentos de líderes e liderados de diferentes gerações, e, para isso, conduziu-se um estudo quantitativo, entrevistando-se 30 líderes e liderados da indústria farmacêutica por meio de entrevistas. Os 4 modelos que são propostos por Fiske, né, são, no primeiro, um modelo de ranking de autoridade, que é uma associação assim, mais tradicional à liderança, porque coloca as relações por meio de hierarquia, né, no sentido de que há alguém numa posição superior, com mais conhecimento, com mais experiência, com capacidade de condução, e os liderados que vão seguir. Então, essa é a característica do ranking de autoridade. Precificação de mercado é um tipo de relação que é baseado em barganha, em questões que podem ser monetárias, por exemplo. Não é o tipo de troca que tem uma reciprocidade considerada na relação. A troca social de comportamento com compartilhamento comunitário é uma troca de criação de uma identidade coletiva de grupo, né? Como, por exemplo, uma associação, família, igreja. Então, é o tipo de relações em que as pessoas compartilham as crenças e têm um sentido de unidade e de ganho conjunto, e correspondência de igualdade são os tipos de relações que buscam balancear um tratamento equitativo entre as pessoas. Esse modelo de Fiske, ele não foi desenhado para a liderança, ele foi desenhado para todo e qualquer tipo de interação social. Na questão das gerações, né, a questão das gerações ela pode apresentar diferenças no estilo de liderança, centralização, trabalho, questões éticas e valorização do lazer. Talvez alguns estudos que foram levantados abordaram, de certa forma, alguns desses fatores. Também alguns estudos que podem apontar umas diferenças relacionadas ao compromisso com o trabalho, lealdade com a empresa. E as equipes multigeracionais, elas têm o benefício de acrescentar diversidade, né? Diversidade de idade, de valores, e criar um ambiente na organização de valorização de respeito e inclusão. A pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, a pesquisa qualitativa básica, com a entrevista sendo estruturada,
da indústria farmacêutica, com 16 gerentes de vendas considerados líderes e 14 representantes considerados os liderados. O modelo de FISC tem as categorias, né, que estão associadas aos rankings, aos modelos. E na fala dos entrevistados foi apontado sobre que há um aprendizado mútuo nessa relação, a questão de disposição para correr riscos e para aprender, que foi sinalizado como uma característica das gerações, né? A adaptação à mudança e tecnologia, nesse caso, eles não associaram as gerações, mas a personalidade da pessoa, né? Então, eles falaram que não teriam uma diferença e que eles viam, né, que a ansiedade está mais nas gerações mais jovens que estão, né, buscando crescimento, enquanto a estabilidade nas outras gerações. No estudo, as gerações foram baby boomers e geração X, não foi uma questão intencional, mas foi o que, né, era a geração dos líderes. E eles se enquadram no modelo de correspondência de igualdade e também apontaram compartilhamento comunitário, né? Então, se esperava, de certa forma, uma distribuição maior com os outros modelos, mas as falas, elas ressaltaram mais a questão de correspondência de igualdade. E, para concluir, apresentam-se evidências que os líderes apresentam os modelos de compartilhamento comunitário e correspondência de igualdade, destacando-se, né, a questão de igualdade, a busca por balancear as relações, e tanto os gerentes quanto os representantes de venda, a questão da geração, eles apontaram como experiência, vivência e postura relacional como os principais aspectos das diferenças geracionais que eles encontravam no ambiente da indústria farmacêutica. Então, algumas referências e eu agradeço pela atenção. Gravou 8 minutos com a Gabriela. Quando aparece os 3 minutos, a gente vai. Bom, Keisa, eu fiz aqui alguns comentários, né, no sentido de sugestões para o artigo, e acho que depois a gente abre e fala rapidinho, tá bom? Achei bem interessante, né, você conectar com essa teoria, acho que ficou uma discussão interessante. Eu acho que vale refletir se a pesquisa é realmente exploratória, porque na hora que a gente tem uma teoria, enfim, ela, né, essa coisa do exploratório, né, e acho que isso eu deixo já fazendo também esse comentário para o próximo artigo, né, porque a gente usa como exploratório o conceito que é algo do campo ainda a ser explorado, mas, assim, é algo que ainda não teria muitas teorias, então, né? Mesmo porque a gente sempre vai estar explorando algo a partir de uma nova perspectiva, né? Então, eu acho que valeria, como você já colocou, descriptiva, eu acho que iria mais, né? Não precisaria ter o exploratório junto, né? E aí eu fiquei com uma dúvida, em que medida que foram diferentes níveis hierárquicos das pessoas que você entrevistou? São essas duas, né? Foram esses 2 grupos. Os gerentes, né, estão no nível, são aqueles que estão no nível hierárquico superior, que foi chamado como líderes, e os representantes como os liderados, porque precisam responder aos gerentes. Então, porém não conectados diretamente. Por exemplo, eu não, ela, no caso, né, não entrevistou o líder diretamente. Tá bom. O líder, ele avaliou a si mesmo ou ele avaliou a liderança dele? Isso foi uma dúvida que eu fiquei com o artigo. Também, O líder, ele falava sobre o liderado e o liderado sobre o líder.
Pois, talvez isso não ficou claro, né? O líder falava como ele percebia a relação dele com os representantes, e os representantes como ele percebia a relação dele com... Ele está falando da liderança dele com os liderados dele. É isso aí. Isso eu não ficou claro mesmo. Eu fiquei em dúvida. Exato. Eu acho assim, que tem uma frase lá que fala assim, que são vários níveis, vários gêneros, vários que dá a entender também que talvez eles tenham diferentes cargos, não foi, né? E aí essa questão também, né, que eu acho que é aquele quadro de análise, porque a impressão que dá é que você analisa tudo junto. Quer voltar ao quadro? Dá para voltar ao quadro ali? Porque eu também fiquei com dúvida A visão do naquele quadro. líder e a visão dos liderados, você tem um quadro Isso. lá onde você mapeia, né? Enfim, e acho que isso ajudaria, né, a entender e você poder contrapor melhor essas observações. Eu não consegui entender esse quadro, não sei se você conseguiu. Não, eu consegui, né? Você, através da questão da análise qualitativa, você identificou qual que seria o modelo, aí, o modelo mais presente para cada indivíduo. A minha questão desse quadro é assim, eu não recomendaria você usar porcentagem, porque aí é uma pessoa, né? 2 pessoas, 3 pessoas, né? Então, ele dá uma impressão de algo que não é. O que não fica muito claro, né? Porque às vezes são composições, quando a gente usa alguns modelos desse. Então, a gente tem, por exemplo, uma que pode ser a mais presente, mas depois tem outras que também apareceram. E aí isso não deu para entender se você, né, pegou a principal e colocou aí só cada pessoa em um, né, ou se elas estão presentes. Eu tive a impressão que é cada pessoa em um, mas como não tem o N, né, também não deu para ver. Mas esse quadro ele não leva em consideração, então, a opinião dos representantes? Não, ele leva, está no X, né? Não, mas porque assim, deixa eu colocar qual que é a minha dúvida, porque assim, eram 16 gerentes de venda. É verdade. Eram 8 baby boomers e 8 da geração X. E aí, quando dá 50%, eu estou entendendo que aqui é a avaliação desses 16. 8 baby boomers e 8 X. Então, dos 8 baby boomers, 19 estavam mais um lado, 31 do outro, e do X a distribuição é diferente. Mas, então, nesse quadro não entra a avaliação dos representantes, dos seus livros. Era essa que, assim, por aí que eu fiquei batendo cabeça, entendeu? Quando eu consegui entender. E realmente ela fez também de representantes. Eu acho que na hora de colocar no artigo ela não colocou. E fica eu concordo realmente com a colocação, porque a gente vai lendo o trabalho mais uma vez, e eu também lia e eu ficava, não tá bom. Então, dá confusão, né? Faz tudo, né? A gente sabe que é um desafio de colocar tudo nas páginas, né? No limite de páginas. Então, assim, eu acho que tem muita explicação, talvez vocês tenham que escolher, né? O que é o debate principal, e aí nesse vocês investirem como que você sustentou a análise, né? Então, por exemplo, para você definir o modelo relacional do gerente, né, em que medida, quais foram os dados que sustentam esse resultado, né? Então, eu vi que tem um quadro lá que vocês vão colocando, né, ali uma análise, né, alguns conteúdos, né? Agora eu não lembro, mas tem um quadro que tem um texto, e aí tem os entrevistados, e ali estão entrevistados gerentes e representantes. Então, não dá para saber qual foi né, como você saiu daquele quadro, né? Por isso que eu até achei que aí tinha a opinião dos representantes também. Não sei. Então, mas foi confusão aqui também. Eu fiquei com uma curiosidade, que aqui são os gerentes como eles se veem. Eu vejo como correspondência de igualdade e compartilhamento comunitário. A maior parte deles está nessas porcentagens, ou seja, eles se veem como uma pessoa que faz um trabalho de tudo, que não é autoritário. Como é que os representantes, como é que os subordinados deles os veem? Eles veem os líderes da mesma forma? Alguns não. Tem essas evidências também, de que os representantes tem uma, nessa parte aqui
nessas subcategorias aqui, né, de troca, distribuição e uso, trabalho, moral, tomada de decisão, influência e identidade. As entrevistas sendo estruturadas foram baseadas nessas categorias para colocar dentro dos modelos, né? E aí, na avaliação mais dos modelos, né, que eu acho que foi que acabou ficando mais frágil na composição desse artigo, né, que foi meio que pulou direto para a avaliação das gerações. Na dos modelos, tem uma diferença. Quando os gerentes falam, eles não mencionam nada que está, né, associado à categoria de ranking de autoridade. Mas quando os representantes falam, eles mencionam, né? Então, a questão para os representantes também, a correspondência de igualdade apareceu como maior, mas não apareceu muito o compartilhamento comunitário. Para eles ficou correspondência de igualdade e ranking da autoridade. E para os líderes ficou correspondência de igualdade e comportamento comunitário. Então, tem uma... Aí tem a discussão interessante, né, essa posição. Eu tenho só um último comentário, que é vocês colocaram como análise de conteúdo, né, e basearam na Badan. E eu, assim, recentemente tenho visto algumas apresentações fora e tal, e a análise de conteúdo, ela tem esse viés da quantificação, né? Não sei, não me pareceu que vocês fizeram a quantificação. Assim, de contar os registros e aí se basear, então, transformar as palavras em números e quantidades, né? Então, aí eu sugeriria vocês revisarem, talvez, o autor e buscar um autor que faz codificação, ao invés de análise de conteúdo. Acabou. Mas parabéns pelo trabalho. Eu não sei, a gente não está perguntando se alguém está online e quer fazer uma pergunta. A gente pode A Ana Carolina, que está online, tem alguma pergunta? Olá, não, queria só parabenizar mesmo os autores aí pelo trabalho, pela apresentação. Tá tranquilo. Muito obrigada. Muito valiosa. Obrigada. Então, Ana Carolina, eu estou fechando aqui a apresentação dela. E aí, como você está online, eu acho que não sei se você quer transmitir, falar daí, ou se a gente passa o seu vídeo. Tá certo. O que você prefere? Pode passar o vídeo. Tá bom. Eu vou colocar o vídeo aqui e a gente discute em cima do vídeo, tá bom? Tá certo. Então, vamos lá. Você me diz, por favor, se você está ouvindo. Doutora em Administração pela Universidade de Brasília. Esse artigo é derivado da minha tese, foi defendida no ano passado. O título é Práticas de Gestão de Pessoas no Setor Público. Proposta de um modelo de mensuração. As autoras somos eu, Ana Carolina Costa, a professora Gisela Demo, que foi a minha orientadora, e Carla. Bom, nos últimos 30 anos, na literatura de gestão estratégica de pessoas, desenvolveu-se um consenso de que o foco deve estar na integração das práticas de gestão de pessoas. Nessa perspectiva, atendendo ao chamado de que o campo de gestão de pessoas tem prestado pouca atenção à medição dos sistemas de práticas de GP, é possível constatar que pouco se avançou nesse esforço, especialmente na área pública. Então, o presente estudo tem como objetivo desenvolver e obter indícios de validade e confiabilidade de um modelo de mensuração de práticas de gestão de pessoas no contexto do serviço público, denominado Escala de Práticas de Gestão de Pessoas Públicas, que é PGP Pública. Quanto ao método, o estudo pode ser classificado como descritivo, explicativo, exploratório, multimétodo e de recorte transversal. A etapa qualitativa compreendeu os procedimentos de desenvolvimento da escala e a etapa quantitativa compreendeu os procedimentos de obtenção de indícios de validade da escala. A partir da literatura científica e da EPPKH, que é uma escala desenvolvida e validada por Demo e colaboradores, 2014, a versão inicial da PGP Pública foi elaborada. Na etapa quantitativa, na etapa qualitativa, então, foi realizado um grupo focal com 10 especialistas em gestão de pessoas, que foi a análise de juízes. E aí, a partir da versão resultante da análise de juízes, seguiu-se para a análise semântica, que foi realizada com 37 servidores públicos. Já na etapa quantitativa, foi realizada uma pesquisa de campo com docentes da Universidade de Brasília por meio de um questionário online.
Após os procedimentos de tratamento dos dados, a amostra final contou com 457 sujeitos. Para análise fatorial exploratória, foram selecionados aleatoriamente 310 sujeitos, e a amostra final, para análise fatorial confirmatória, foi composta por todos os 457 sujeitos. Falando dos resultados, na análise de juízes, os especialistas sugeriram retirar os itens integrantes das práticas de recrutamento de seleção e de remuneração e recompensas, já que no Brasil essas práticas são regidas por lei, os gestores têm pouco nível de flexibilidade no que já está definido na legislação. Após as análises da etapa qualitativa, chegamos à versão de aplicação da PGP pública, com 31 itens. E aí foi iniciada a etapa quantitativa. Conforme sugerido pela análise do gráfico Scriptplot e também pela teoria, optou-se por manter os 4 fatores da IPGP pública, que são treinamento, desenvolvimento e educação, relacionamento, condições de trabalho e avaliação de desempenho e competências. Foi estabelecido como carga fatorial mínima aceitável itens acima de 0,45 para reter apenas os itens razoáveis, bons, muito bons e excelentes. Então, ficamos com 21 itens. O total de variância explicada pelos 4 fatores foi de 60%, que foi um resultado satisfatório, segundo o critério de 2018. O grau de confiabilidade foi calculado por meio móvel de Kronberg, que resultou em todos os índices acima de 0,7, que são considerados confiáveis, e 3 deles acima de 0,8, que são muito confiáveis, segundo o Luminário deles em 1994. Daí foi realizada a validação confirmatória, a estrutura fatorial exploratória de anteriormente. O método escolhido foi de estimação da máxima verossimilhança por meio da modelagem de equações estruturais. Para avaliar a qualidade do modelo, analisamos alguns índices de ajuste, e aí todos foram satisfatórios e dentro das referências propostas por Klein em 2015. Aqui o post das cargas fatoriais foi de 0,63, segundo o critério de Hamilton 2018, para que o modelo final possua apenas itens muito bons e excelentes. Com esse critério mais severo, 2 itens foram eliminados. Então, esse é um modelo de mensuração que abrangeu 19 itens divididos em 4 fatores. Segundo o critério de qualidade de Conway 2013, o instrumento resultou em 9 itens com cargas excelentes e 10 itens com cargas muito boas. Os posts de Oresco, que analisa a confiabilidade composta dos fatores, foram bastante confiáveis por apresentarem valores superiores a 0,7, segundo o critério de Shin, 1998. E a variância extraída foi acima de 0,4 para todos os fatores, segundo o critério de Hamilton 2014. Por meio das análises que estão detalhadas no artigo, podemos afirmar que a PGP pública possui validade convergente, divergente, discriminante como lógica de conteúdo. Não podemos dizer que a PGP pública possui validade de construto, além de aderência teórica, validade técnica e confiabilidade. Com a intenção de apresentar o uso prático da escala, foi realizada também a aplicação da PGP pública com os docentes da Universidade de Brasília, à mostra desse estudo. Iniciando a sessão de discussão, contribuições, limitações e pesquisas futuras, ao considerar a recomendação de Blumenthal 2017, de que o foco deve estar na combinação de diversas práticas de gestão de pessoas e não somente nas práticas individuais, o único instrumento abrangente encontrado na literatura para medir as práticas de GP nas organizações foi a EPPRH, desenvolvida e validada por colaboradores em 2014. Então, a presente pesquisa debruçou-se a produzir uma escala de práticas de GP customizada para o contexto do serviço público, preenchendo uma lacuna ainda não explorada na literatura científica, o que contribuiu para a contribuição acadêmica. Além de poder usar o instrumento com as práticas em conjunto, cada uma das suas escalas da PGP pública, correspondentes aos seus 4 fatores, pode ser utilizada em futuros estudos para avaliar riscos com outras variáveis do comportamento organizacional. Como contribuição prática, a utilização da PGP pública poderá servir como diagnóstico para a tomada de decisão de gestores públicos, já que serão conhecidas as percepções dos servidores quanto às práticas de GP empregadas pelas organizações em que trabalham. Como implicações de cunho social, essa pesquisa forneceu insumos para os gestores na busca por melhorias constantes quanto às práticas de GP, que pode se traduzir em impactos reais para a sociedade. Enquanto limitações, esse estudo é o primeiro estudo para buscar indícios de validade e confiabilidade de um modelo de mensuração, de forma que os resultados obtidos são mais indicativos do que conclusivos. Recomenda-se ainda novas validações da PGP pública em diferentes amostras para verificar sua adequação em diferentes esferas e poderes públicos. Então, com breve conclusão, é possível afirmar que o objetivo do estudo foi cumprido. A PGP pública
é uma ferramenta válida e confiável que pode apoiar os gestores de organizações públicas em suas tomadas de decisão, de forma que seja promovida uma profícua gestão de pessoas para as pessoas, baseada em evidências científicas. Aqui estão as referências usadas na apresentação. Obrigada pela atenção de todos. Aqui também estão os nossos contatos, o Instagram do grupo de pesquisas e também o interesse do grupo. Muito bom, parabéns, Ana Carolina. Esses 8 minutos a gente tem que falar muito rapidinho, né? Senão não dá tempo. É corrido, né? Vamos lá. Bom dia a todos. Não consegue te ver. Bom dia, Carla. Ah, a Carla é a coautora, né, Carla? Isso. Bom dia a todos, as duas online. Gostei muito do trabalho, enfim, está bastante interessante. Acho bem relevante essa questão da gente trazer os debates e as ferramentas para a gestão pública, né? Então, acho que é um aspecto aí importante do trabalho de vocês. Como eu já comentei, tiraria essa questão do estudo exploratório, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, né? Eu vi que vocês escolheram, enfim, uma lente teórica que é essa questão da gestão de RH, né? E um instrumento, enfim, para medir essas práticas de HR Management, né? Como que vocês veem a diferença ou como é que conversa, por exemplo, com a discussão sobre as ferramentas de pesquisa de clima organizacional? O que o modelo de vocês é diferente ou ele seria também uma ferramenta dessa categoria? Não ficou muito claro. Acredito que possa ser, digamos, complementar, assim. Mas, pelo pouco que eu conheço de pesquisa de clima, acho que as práticas seriam, de maneira geral, assim, mais abrangentes, né? Porque a gente falaria, nesse caso do serviço público, a gente acabou optando por retirar as práticas relacionadas à remuneração e recompensas e a recrutamento e seleção, justamente porque serviço público, né, tem os normativos, tal, são mais engessados. Mas acho que em questão de similaridades, assim, condições de trabalho, né, o fator condições de trabalho, tem aí uma integração com a pesquisa de clima, no caso, né, mas tem a questão do treinamento, desenvolvimento e educação, né, o relacionamento. Não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, se a Carla quer complementar. Uma pergunta. Eu acho que, assim, eu estou refletindo, né, para fazer sugestões para o artigo, né? Então, eu acho que esse pode ser uma questão, né, que vocês podem talvez posicionar melhor e ver no que se destaca, porque isso amplia e deixa mais clara a contribuição da ferramenta de vocês. Na hora que vocês falam, olha, não é uma pesquisa de clima, por isso, quer dizer, a gente traz essa visão diferente. E eu acho que na hora que não precisa, enfim, escrever muito sobre isso, mas, assim, vocês não falam nada sobre pesquisa de clima, né? E como vocês conectam com a questão do bem-estar, né, do colaborador, né, no caso do servidor público, eu acho que acaba, de alguma forma, né, se aproximando dessa outra ferramenta que é bem estabelecida, que tem, né, aí muitos instrumentos. Então, a minha sugestão seria vocês se posicionarem, e aí eu acho que quando a gente olha para as práticas, né, eu acho que vocês podem explorar mais alguns aspectos que passam assim muito rapidamente, ou quando vocês falam, por exemplo, dos resultados para a organização, né, vocês vão falar do RH estratégico, mas, assim, como é que essas práticas, e aí tem alguns autores que vão trazer essa discussão, né, das práticas que são universais ou que são contingenciais, eu acho que aí vocês, né, se o foco são as práticas, vocês aí para um periódico, se não tem mais espaço, vocês têm condição de
trazer essa discussão mais para as práticas mesmo, né? Então, como você pensa aquele alinhamento vertical, que é com a estratégia, né? O alinhamento horizontal entre as próprias práticas, e trazer esse debate, né? Aí de como esse instrumento pode ajudar nessas questões, né? Achei que... Na verdade, eu posso completar? Claro, por favor. Bom dia. Na verdade, esse trabalho é fruto da tese de doutorado de Carol, né? E a gente teve que desmembrar ele, a gente desmembrou em vários artigos. Então, acho que isso também pode responder à pergunta. Esse artigo aí, ele ficou só com a questão mesmo da escala. Então, era uma questão da escala que a gente vinha vendo, né? Havia várias diferenças em relação às práticas de gestão de pessoas no serviço privado. Então, a gente quis adaptar para uma escala que pudesse ser aplicada no serviço público, né? Essas questões que Carol já falou, a questão, por exemplo, de, processo seletivo em relação ao público e ao privado é diferente, né? Algumas outras variáveis também foram retiradas, outras foram acrescentadas, porque a gente sabe da particularidade desses dois setores. A gente vai apresentar um artigo 13h, que eu acho que responderia melhor a pergunta, que é as práticas de gestão de pessoas ligadas com outras variáveis. Aí a gente faz essa diferenciação, que é ligada com a questão da liderança, do bem-estar. Então, a gente diferencia nesse outro artigo por que essas práticas, né, e a gente faz lá até uma análise fatorial também, uma exploratória, porque são os modelos estruturais, falando qual que é a diferença entre os fatores e por que um não sobrepõe ao outro, né? Então, assim, a diferença até da questão do clima em relação a isso aí. Por exemplo, qual que é a diferença de um dos fatores que está aqui no nosso que não condiz com o de clima, por exemplo, né? Então, a gente faz essa discussão no artigo que a gente vai apresentar à tarde. E aí, como o SEMEAD também, a gente sabe que a gente teve que enxugar bastante, né? Pode ser que algumas dessas perguntas a gente vai ter que realmente completar para colocar na questão do periódico, não é isso? Isso, não, perfeito. Quer dizer, a gente imagina, né, que vai acontecer esse processo, e aí realmente, mas assim, para valorizar a escala, mesmo eu entendo, né, que é só a escala, mas eu acho que não nas contribuições, né, pode ficar mais claro o que tem de diferente, né, o que vocês ajustaram, e realmente essa conexão, né, com a organização. Eu teria só mais uma última sugestão, né? Eu assim, achei que podia estar mais claro também quem eram os especialistas, então falam que são especialistas de gestão de pessoas, mas assim, são de organizações públicas, são da universidade, né? E essa questão da etapa qualitativa, que me parece que é a etapa qualitativa de um desenho de instrumento, de escalas, né? Então, eu acho que também pode estar mais claro, porque assim, você pode fazer um estudo misto, né? Coletar dados qualitativos para depois montar um instrumento, mas não é esse o caso, né? Então, talvez tenha mais claro, né, que é uma etapa qualitativa, assim, um processo de validação de escala, que aí é bem específico, né, essa etapa. Mas, parabéns, abro aqui para outros comentários, não sei. Não, acho o artigo muito bom, gostei, principalmente do rigor metodológico, achei sensacional, gostei bastante. De parabéns aí. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Eu tenho. Eu não tenho, né, conhecimento na área de administração pública, mas me chamou a atenção o artigo estar escrito em inglês, porque eu pensei no seguinte, há uma intenção de publicação internacional. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar se você acredita que os aspectos, a forma como foi construída a escala, ela está muito relacionada ao contexto brasileiro, se outros contextos também adotariam, e até, quem sabe, se, embora a gente tenha, né, uma valorização muito grande da publicação internacional, se talvez publicar essa escala em português
vocês teriam ainda mais citações e uso dentro do Brasil do que a adaptação dessa escala a outros contextos internacionais, se é que seja necessário adaptar, né? Que aí é nesse ponto que eu não tenho esse conhecimento para falar de que, se alguém lá no Chile lê o seu artigo, vai pensar assim, não, essa escala aqui é muito boa para avaliar o servidor público aqui no Chile, ou na Argentina, ou no Uruguai, ou no... Não só América Latina, enfim, Estados Unidos, ou se há uma contribuição assim bem direcionada ao contexto brasileiro e talvez explorar essa contribuição, você pode se tornar a escala mais usada no Brasil, por exemplo, e às vezes o impacto é até maior do que internacional. Então, eu pensei nisso, a reflexão, assim, olhando a sua apresentação e ao potencial, né, que essa escala pode ter. Sim, bem interessante mesmo a sua reflexão. Assim, a gente sabe que, de fato, o serviço público brasileiro tem suas especificidades, né? Tem características bem, de fato, específicas para cá. Por isso que, assim, a gente não generalizava, né? Serviço público brasileiro, Universidade de Brasília, tal, isso ficava sempre claro no artigo, posso até revisar ali, mas, assim, na minha tese, que aí a gente não tem essa limitação de espaço aí, isso está sempre bem especificado, não é só Brasília, Distrito Federal, Brasil, né? Assim, uma pesquisa geral que a gente fez, nem foi colocado isso na tese nem nada, poderia sim ser aplicado, é claro, em outros países, é claro que a gente não pesquisou a fundo, né? E até um dos membros da minha banca de tese foi uma professora. Ela é brasileira, mas ela já mora no Canadá há mais de 20 anos. Ela é de uma universidade de lá, a Universidade de Ottawa. E assim, né, Carla, você também estava na minha defesa, ela não levantou nenhum ponto assim, a gente não poderia usar essa escala aqui no Canadá, por exemplo. Ela até participou de artigo, a gente, né, já trabalhou aí com ela, com outros artigos, especificamente com essa amostra, por exemplo, como a Carla falou, a gente fez outras análises, né? Mas, assim, acho que, de fato, talvez poderia ter uma aceitação maior mesmo publicando aqui no Brasil. A gente tem alguns bons periódicos aqui no Brasil que só estão aceitando até artigos em inglês, né? Nós essa questão, né? Então, assim, de fato, a gente acaba ficando preso, né? E a gente está, assim, tentando ter este costume no grupo de pesquisa a minha tese está em português, mas para a gente começar a lançar os artigos, a gente sempre traduzia, né? A gente sempre passava para o inglês. Mas, assim, de fato, nada impede. Talvez o alcance poderia ser maior se publicasse aqui numa revista nacional em português, né? Mais acessível ali. Não sei quem é que está perguntando. É porque a gente não vê. Nós não estamos vendo vocês. Keisa, professora Keisa da Unifor. Eu reconheci a voz dela. Joia. Não, foi excelente, assim, sua pergunta, achei muito interessante. A gente está sendo, sempre, está gravando aqui, né, mas a gente está sendo sempre forçado nessa questão de tradução dos artigos brasileiros, né? E ontem eu até participei de uma sessão que houve bastante discussão em relação a isso, um trabalho que foi feito, mas foi só na área de marketing, eu falei que deu até um upgrade, assim, para a gente poder pesquisar em outras áreas, falando dessa questão, até que ponto essa internacionalização está valendo a pena, né? Porque o trabalho nosso é voltado para o Brasil, é um trabalho de uma escala aplicada num setor brasileiro, né? Então, assim, até que ponto valeria a pena realmente a questão da tradução, né? Será que um periódico brasileiro, a gente não teria maior número de citações também em outros trabalhos que a escala tivesse em português, né? Mas aí foi uma sugestão excelente da gente repensar, né, Carol? Se não vale a pena realmente a gente publicar ela numa versão aí em português, também até para sugestões de novos estudos, né? Essa questão também de verificar se a escala tem alguma diferença com alguma outra
escala aplicada em outro país também. Obrigada aí por todas as sugestões. Sim. Ou talvez, eu acho, assim, esse debate aí já tem muito tempo, né? É um debate longo. Acalorado, que já vi que o professor falar, não, mas a gente está minando aqui, né, a publicação em português, e aí outros falam, mas a gente precisa levar o contexto do Brasil internacional. Mas também tem a possibilidade de publicar internacional e fazer no formato de relato também, que vai chegar para os gestores públicos, né, quem sabe. Então... eu ia sugerir colocar em anexo a escala em português, né? Porque no fim vocês validaram, foi em português, né? Sim. Então, assim, a escala validada, ela está em português. Na verdade, para você usar a escala só traduzir em inglês, também não pode, né? Porque você tem que fazer todo o processo de validar a escala em inglês. Então, assim, eu não vejo problema, eu acho que é interessante. Agora, a ideia do movimento da internacionalização, acho que é ampliar a leitura, né? E o acesso. Agora, eu entendo que ficaria interessante vocês terem o anexo, ficaria interessante vocês terem o anexo à escala original validada em português, né? Isso não invalida, e acho que também publicar, né, numa revista aqui brasileira, mas que vai ser em inglês também, enfim, acho que não vejo problema, né? Acho que uma das expectativas do SEMEAD é a questão do fast track, né? E nós estamos aí nessa expectativa. Tomara que saia uma revista boa em português, né? E a gente consiga realmente publicar em português. Então, eu acho que todas as revistas, as melhores, estão migrando para publicar em inglês, né? Eu não vejo assim como tão importante a questão do português, do texto ser português ou inglês, né? Eu acho que a escala tem que estar em português. Para as pessoas usarem a sua escala, se você colocar ela em inglês, ela não é a escala validada. Sim. Né? Embora você discuta no trabalho, a pessoa que quiser aplicar a escala no Canadá, nos Estados Unidos, ela vai ter que validar, né? Fazer todo um procedimento para validar para o inglês, né? Então, eu acho, eu não vejo assim tanto essa questão de ter que divulgar, mas acho que, como ela falou, acho super importante essa questão do contexto, né? Porque podem ter diferenças muito específicas, né, da gestão pública, e aí teria que fazer, talvez, pequenas adaptações para outro país, então não é só você aplicar, porque vocês validaram, né, no sistema do Brasil. Então, acho que esse é um ponto excelente, mas, enfim, não vejo assim como um nós, só temos que publicar em português, né? Eu acho que a escala... Mas parabéns. Pessoal, a gente tem 20 minutos, a gente pode continuar falando e pode continuar falando dos outros artigos também. Agora a gente tem 20 minutos para fazer um apanhado geral aí dos 3 artigos, né? Qualquer dúvida que vocês tenham com relação a qualquer coisa que foi apresentada aqui. Eu só comentar o trabalho dela. Vamos lá. Vai lá. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Eu achei super consistente, super rigorosa a metodologia, como foi comentado, e eu acho que ela tem uma contribuição super importante na gestão pública, né? A gente carece dessas coisas no ambiente público. Eu me lembro de ter, alguns anos atrás, uma reunião com a Prefeitura de São Paulo, e a queixa deles é como é que a gente faz para administrar essas pessoas? A gente não tem tantas ferramentas, por exemplo, de mexer nas variáveis que a empresa privada tem. Então, eu acho que quanto mais vocês puderem divulgar o trabalho de vocês, mais importante é, porque como se fosse uma pedra preciosa que não pode ficar fechada num baú, né? Então, divulguem, façam o máximo possível, digam que isso está disponível, ainda mais está aí com disponibilidade. Por exemplo, a escala do NLP que eu utilizei, eu paguei um bom dinheiro lá nos Estados Unidos para poder utilizar. Vocês estão disponibilizando algo que está aí sem custo, é só pegar e utilizar. Então, é super contribuição.
só esse comentário. Interessante, né? Você precisou pagar para usar a escala que você usou nativos? Sim. Né? Eles não deixam público para a sociedade poder utilizar, não. Não, eles ganham dinheiro com a escala deles. Como é uma escala? É uma consultoria, não? É um pessoal acadêmico? Chama-se Mind Garden. É uma empresa que ela gerencia os direitos autorais de diversas escalas, inclusive o NMT. E aí você paga para utilizar em função da expectativa de quantas pessoas vão utilizar. Eles não fazem controle. Mas Vocês conseguem ouvir bem o Dante? Conseguem? é isso, eles cobram. A empresa chama-se Mind Garden. E eles cobram o uso das escalas, assim, você quer utilizar, então a gente, você paga lá um valor, eles dão um manual de uso, dão uma escala em inglês, em português, enfim. E aí você estima quantas pessoas vão responder, e com base nessa estimativa você paga o uso da escala. Então, é uma forma dos pesquisadores lá subsidiarem também as pesquisas deles, de uma forma diferente, né? Sim, você tem que usar para essa pesquisa específica, né? Para essa pesquisa específica e se comprometer a não revelar, não divulgar isso. Por exemplo, se você for lá no site de teses USP, lá minha dissertação tem todo o material mesmo, mas eu não coloco a escala, tem uma página lá falando que ela tem direito autoral, não pode ser colocada, publicada, disponível na internet. E a de vocês pode, olha que coisa boa. Está disponível. É um problema contrário, né? Está disponível, é questão da divulgação, não é questão do pagar para utilizar. É verdade. Bom, eu acho que a gente pode abrir, se tem mais algum comentário. Bom, como forma geral, sim, olha, e tem talvez algumas coincidências que das duas carreiras. A minha outra carreira é sou gestor público. Olha! Trabalho no Banco Central. E uma coisa curiosa, assim, comparando, vamos dizer, o trabalho, por exemplo, do artigo do Dante, né, com a prática, né, assim, só comparando, às vezes eu noto algumas características que aparentemente a geração Y em pessoas não necessariamente nessa faixa etária, às vezes até mais velhos, assim. Por exemplo, lá no Banco Central, é comum uma pessoa mais velha, assim, que ainda está na lista. E a pessoa, às vezes, até ela continua na lista porque eu sou coordenador, né? São poucos cargos hierárquicos lá, né? Mas ele continua na lista, às vezes, por opção. Às vezes ele pede, não quero comissionar. E ele, às vezes, parece que guarda essas características da geração Y, de ser desconfiado da gestão, né? Então, no caso, por exemplo, chega um presidente do Banco Central, fala de projetos, fala de motivações, agora é PIX, não sei o que, então, isso aí, será que vale a pena? Será que esses são os projetos mais... Então, tem isso, a questão do estímulo intelectual também, que, assim, não é um lugar com menos níveis hierárquicos, então você tem muitas pessoas com um perfil técnico forte, mais forte, que tem carreira acadêmica, que estuda, que se aprofunda e tal. E você, às vezes, você puxando pelo estímulo intelectual, você segura a pessoa, né? E as pessoas aí não são mandadas embora, geralmente é difícil ser mandado embora, mas as pessoas circulam, as pessoas têm uma mobilidade interna, que a gente fala. Então, o estímulo intelectual, é interessante que acusou, né? Acusou, porque realmente eu acho que é uma coisa que segura algumas pessoas, né? E quando fica uma coisa... Teve um colega que eu me lembro dele falar assim, Alex, essas 8 tarefas aqui, eu já fiz todas elas, eu já sei,
não tem desafio mais para mim, eu vou procurar uma outra vaga. Aqui dentro, eu vou entrar na mobilidade, vou procurar outra vaga. Quer dizer, na verdade, talvez aquela pessoa, você seguraria na área se você desse mais estímulo intelectual. Falou, bom, você já conseguiu fazer isso, então faz mais isso. Né? Além do treinamento, que eu até falei, né? Além do treinamento. Então, isso é um aspecto. Nos demais trabalhos, essa coisa uma coisa interessante, a análise de conteúdo, né? Isso é do outro trabalho, que usou Badan e tal. Que a análise de conteúdo, mesmo quando a gente usa um diferencial, ela tem me parece que ela tem um lado que você usa o referencial, mas tem um lado que é uma interpretação que no referencial não está. Você tem que dar além do referencial, você tem que avançar no referencial. Se você ficar só no referencial, você vai ficar talvez muito quadrado, né? E assim, e talvez a questão de pesquisa, você não chegue a responder a questão de pesquisa só com aquele referencial. Você está falando de referencial teórico, né? Isso, então, ficar só preso. Não, eu vou pegar, por exemplo, o texto da Badan e vou analisar, não. O texto da Badan, do princípio ao fim, e é isso que eu vou usar. Eu tenho a impressão que você vai usar aquilo, mas você vai usar um pouco mais. Você vai usar um pouco mais. Você vai usar outros referenciais teóricos, às vezes, outros teorias, a tua experiência e tal, para você chegar a uma avaliação, né, global, assim, mais global, mais ampla, me parece. Então, acho que tem duas questões aí, né? Tem uma que é essa discussão do dedutivo e indutivo. Que tipo de análise qualitativa você vai fazer. Então, se é, né, o dedutivo, aí você tem lá o seu referencial, né, que foi que vocês usaram, um modelo, e aí você vai buscar nos dados, né, os elementos e criar categorias que explicam e que validam, que explicam, né, sustentam aquele modelo. Esse seria o dedutivo. O indutivo é quando a gente tem uma abertura para criar novas categorias. Né? E aí, mas isso é dentro da análise trabalhando os dados. E aí, então, eu olhei lá que tem aqueles 4 dimensões, mas de repente surge um, né? Talvez nesse caso não ia encaixar tanto, mas você fala assim, olha, surgiu aqui um outro modelo de relacionamento que a gente não encaixou em lugar nenhum, e aí eu acho que eu vou lá só para eu não saber quem eu sou aqui. Do último trabalho, tá? Deixa eu ver se aparece, se eu falar, aparece aqui. Não, aparece. Olha lá. Então, só do último trabalho, eu só iria fazer uma sugestão. Me parece que a parte de resultados está um pouco tímida. Acho que vocês acharam muito mais coisas do que vocês colocaram lá. Talvez vocês possam enriquecer um pouco mais a parte de resultados, né? Numa outra apresentação, ou até na ideia do Dante de divulgar, talvez, essa escala em outros, né? Em outros lugares, talvez outras participações, outras universidades. Uma sugestão, ampliar aquela parte de resultados. Ou os resultados que eles escolheram na pesquisa que eles aplicaram na universidade. A apresentação que foi usada aqui. Tem ali, acho que, essa curiosidade. Acho que 4 ou 5 itens ali. Nossa, mas falaram mais coisas, né? Assim, vale a pena trazer. São vários artigos. Né? A gente, 8 minutos atrapalha. Me atrapalhou também. O meu trabalho é mais tarde, atrapalhou também. Só que eu não fui tímido no número de transparências. E assim, eu usei 30 transparências para falar 8 minutos. Mas assim, eu fui pulando, assim, tal, mas a informação está lá. E aí, se eu vou apresentar com mais tempo, eu tenho até apresentação de extras que tem até mais do que tem até o dobro do negócio. Mas assim, nada impede de ter mais informação lá, né? Até a biografia eu botei inteira, não botei só alguns itens, porque se alguém está com dúvida, a gente até pausa o vídeo e fala, ó, está aqui o texto aqui, né? Não precisa ficar só com 8 transparências ou coisa assim. Sugestão. Um desafio, né? Realmente eu tive que sentar algumas vezes para chegar nos 8 minutos. Acho que todo mundo, né? Mas essa parte dos resultados é importante, né? Eu acho que uma parte vai estar nesse outro artigo que elas comentaram. Deve estar, mas tem também. Né? Porque a gente também fica com essa curiosidade, né? Porque a gente quer ver mais. Mas acho que tanto o cenário limita o tamanho do artigo também é bem
contado como os 8 minutos na hora da apresentação. Então, realmente, a gente tem que puxar só aquilo que é o coração. É uma apresentação Twitter, de 180 caracteres. Mas acho que foram ótimos pontos, né? E a gente vê, assim, o quanto que a gente consegue conectar, né, os artigos, seja do ponto de vista, né, da relação líder-liderado, aí a perspectiva do liderado, né, foi um trabalho gigante, e agora a perspectiva mais organizacional, em termos das práticas. Eu acho que ficou aí bem interessante. E acho que para esse último texto, né, na verdade, acho que a gente discutiu sobre essa importância de chegar, né, nos gestores. Aí também não é um artigo acadêmico, né? Aí acho que entra nesse esforço de como a gente consegue produzir outros materiais, né, que vão contribuir mais para um impacto, né, na sociedade. Então, a gente tem visto aí algumas associações, né, que têm produzido vídeos, né, ou produzir um texto, né, que ele não é esse formato, né, então por isso que aquela questão, o artigo em português, né, o artigo em inglês, mas assim, para chegar no gestor lá da organização pública, da empresa pública, também o artigo científico não é, né, a linguagem que ele vai falar, é mesmo, vou aplicar isso aqui, né, é uma linguagem difícil, então... Talvez uma revista não acadêmica. Uma revista não acadêmica, então é difícil, porque a gente, né, o nosso tempo é tão restrito, mas a gente vê a importância que isso está, né, nessa tendência de ser cada vez mais avaliado esse impacto, né? E para a gente conseguir chegar lá, a gente tem que também transbordar, né? Pensar isso, né, outras formas de divulgar as ideias, os modelos, né, para as pessoas terem essa facilidade de aplicar e de realmente contribuir com a gestão. Muito bem, mais algum comentário final? Podemos encerrar? Vamos tirar uma foto? Será que dá para tirar uma foto? Uma selfie aí? E até porque vocês podem ir para frente para a gente tirar uma foto. Mas aí vocês tiram, então, porque a gente estando aqui na frente, acho que não consegue. Vou tentar tirar uma selfie aqui. Que a gente podia mudar aqui. Olha, se ficar todo mundo ali, dá para tirar da tela. Ó. Dá para tirar com vocês na tela, a gente aqui. Mas vocês vão. Vou de gaiato. A gente, acho que elas podem tirar. Bom. Sai todo mundo aí. Sai todo mundo? O pessoal que está na tela também? Sai. Bom. Se Lili, acho que máscara, não. Ah, é. Espera aí que não está tudo... Eu preciso entrar, só que eu entro na frente da Lili. 3, 2, 1. Mais uma. Aê! Agora foi! Selfie híbrida. Muito bem, pessoal. Tchau, foi um prazer. Meninas, tem uma sala de conferência ali, de confraternização do network. Eu vou botar o link aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. A gente que está aqui no online, a gente tem um coffee break aqui. Vocês podem participar dessa confraternização online. Deixa eu só pegar o link. A gente tem, vocês não. Uma pena, a gente está muito sentido. Tem um lugar que tem um link, não sei se é programa, tem um lugar que tem o site que tem esse link aí. Mas ajuda. Mas, Dante, se você quiser ver um outro artigo lá, a gente também gastem, né, 1 hora e também tem sala enorme. Enorme. Pena que eu não vou poder ficar tarde. Você conhece o Marcos Flávio? Conheço, muito. Se aposentou lá, ele foi meu colega da GV. Ah, é? Nossa, tenho muita admiração pelo Marcos Flávio. Marcos Flávio no Banco Central, ele foi o último de todos os tutores.
Ele foi meu instrutor quando eu também fui aprender na aula de direito. Foi instrutor dos instrutores. Quando ele fez isso, eu fiz um curso com ele de uma semana. Foi divisor de águas. Não, na verdade, eu estou pegando o link aqui, porque eu tinha deixado aberto em algum momento isso aqui. Mas está aqui, pronto. O link para elas poderem participar do NetShow. Eu vou botar aqui no chat do Zoom. Mas você deu aulas, assim, foi colega dele no... Eu demorei aqui, mas eu consegui achar. Eu dei aula também. Agora, no momento não, eu dei aula 5 anos. Ele estava lá formando os instrutores da GV. Perfeito? Vocês conseguiram pegar aí? Perfeito, pegamos. Então, tá bom, gente. Muito obrigada. Foi um prazer e parabéns pela dica de vocês. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Inclusive, eu comecei com ele há pouco tempo, tá? Nessa